paz esteja com você. Quero que faça algo por mim. Imagine o rosário que você tem. Talvez esteja enrolado em um pratinho na sua mesa de cabeceira. Talvez esteja pendurado na cabeceira da cama ou sobre uma imagem de Nossa Senhora no seu cantinho de oração. Talvez seja um rosário antigo, guardado em uma gaveta para guardar. Guarde essa imagem. Veja a cor das contas. Sinta o peso do crucifixo na sua memória. Agora, e se eu lhe dissesse que esse mesmo objeto, esse símbolo da sua fé e da sua conexão com o céu, pode ser a fonte involuntária da tensão inexplicável em sua casa? E se eu lhe dissesse que ele pode ser um contribuinte silencioso para a estática na sua vida de oração, para as discussões que surgem do nada, para a nuvem de ansiedade que simplesmente não parece se dissipar? Isso não é superstição. Não se trata de criar medo. Trata-se de discernimento espiritual, uma sabedoria esquecida de um dos maiores místicos da era moderna, São Padre Pio, um homem que conseguia ver as realidades espirituais invisíveis que nos cercam. Na semana passada, uma mulher chamada Julie entrou em contato comigo. Seu e-mail estava repleto de um desespero silencioso que reconheci. Ela descreveu sua família, antes unida e alegre, agora se desintegrando lentamente. É como se fôssemos estranhos morando na mesma casa, escreveu ela. Meu marido e eu brigamos por nada. Meu filho adolescente é retraído e raivoso. Estamos enfrentando pressões financeiras que surgiram do nada, e minha filha mais nova tem sido atormentada por pesadelos. Os médicos não têm respostas. Nossa casa, nosso santuário, parece pesada. Julie estava rezando, indo à missa, fazendo tudo o que sabia. Mas nada estava mudando. Então, depois de assistir a um de nossos vídeos sobre guerra espiritual em casa, um pensamento a cutucou. Ela se lembrou de um rosário antigo que havia comprado em um leilão de espólio alguns anos antes. Era uma peça impressionante, feita de pedra preta polida com um crucifixo de prata ornamentado. Ela se sentiu atraída por sua beleza gótica e o pendurou em seu quarto como uma declaração de fé. Em um impulso de oração, ela o retirou, enrolou-o em um pano e o colocou em sua garagem com a intenção de levá-lo ao padre mais tarde. Ela me contou o que aconteceu em seguida, com as palavras trêmulas, uma mistura de choque e alívio. Em poucos dias, ela escreveu. A mudança era palpável. As discussões cessaram. Minha filha dormiu a noite toda pela primeira vez em meses. Parecia que uma janela havia sido aberta em um quarto abafado, deixando entrar ar fresco e luz do sol. O peso havia desaparecido. A história de Julie não é isolada. É um eco moderno de um aviso deixado a nós pelo Padre Pio. Este santo estigmatizado, abençoado e dotado de dons espirituais extraordinários, alertou seus filhos espirituais de que certos rosários, particularmente em 3 cores específicas, podem atuar como condutores involuntários de influências espirituais negativas, em vez de canais de proteção divina. E o que é realmente alarmante, o que deveria nos fazer parar e refletir, é que estes são frequentemente os rosários mais belos, únicos e chamativos. São eles que nos chamam das prateleiras de antiquários ou das páginas de sites de compras online, sussurrando uma história irresistível. Hoje, vamos percorrer juntos este ensinamento profundo e frequentemente esquecido do Padre Pio. Revelaremos exatamente contra quais cores ele alertou. Exploraremos por que essas contas de oração aparentemente inocentes podem estar afetando sutilmente o clima espiritual do seu lar. E compartilharei com você os 6 sinais críticos de alerta de que um rosário em sua posse pode estar espiritualmente comprometido. O terceiro tipo que mencionarei é particularmente preocupante, porque em nosso mundo moderno e eclético,
tornou-se cada vez mais comum em lares católicos, frequentemente celebrados por seu talento artístico, ao mesmo tempo em que escondem um sutil perigo espiritual. Você está pronto para descobrir o que pode estar escondido à vista de todos em seu cantinho de oração? Porque eu lhe prometo que depois de ouvir esta sabedoria do humilde frade de San Giovanni Rotondo, você nunca mais olhará para um rosário da mesma forma. E se você acredita na sabedoria espiritual do Padre Pio, se você confia que sua orientação é um presente para os nossos tempos, reserve um momento agora mesmo para escrever nos comentários abaixo: discernir meu caminho, Padre Pio. Seu simples ato de fé, seu comentário, pode ser exatamente o que ajudará esta mensagem a chegar a alguém como Julie, cujo lar está sendo afetado sem que ela perceba. O rosário, uma arma divina e um alvo espiritual. Antes de nos aprofundarmos nos avisos específicos, precisamos primeiro entender o imenso poder que temos em nossas mãos quando rezamos o rosário. Não é apenas um colar de contas para contar orações. É uma arma espiritual da mais alta ordem. O próprio Padre Pio a chamava simplesmente de a arma. Imagine cada conta como um elo de uma poderosa corrente. Quando rezamos com sincera devoção, estamos forjando essa corrente, elo por elo. É uma corrente que nos liga à Santíssima Virgem Maria e, através de seu coração imaculado, nos conecta diretamente ao Sagrado Coração de seu Filho, Jesus Cristo. Isso não é apenas poesia, é uma realidade espiritual. Desde que Nossa Senhora revelou essa devoção a São Domingos no século XIII para combater a heresia albigense, o rosário tem sido a âncora na tempestade, a espada na batalha, a chave para desbloquear inúmeros milagres, conversões e vitórias espirituais. Mas aqui está um princípio crucial da vida espiritual. Qualquer coisa com grande poder para o bem torna-se um alvo primário para o mal. Um farol só é atacado pela tempestade porque emite uma luz brilhante. Uma fortaleza só é sitiada porque é um bastião de força e segurança. Da mesma forma, o profundo poder espiritual do rosário é precisamente o que o torna suscetível à distorção e à profanação. Padre Pio, em sua sabedoria terrena, frequentemente lembrava seus filhos espirituais dessa realidade. Ele dizia: o diabo é como um cão raivoso preso a uma corrente. Além do comprimento da corrente, ele não consegue agarrar ninguém. E você? Mantenha distância. Seus ensinamentos sobre rosários comprometidos eram sua maneira de nos mostrar onde essa corrente termina, de nos ajudar a manter uma distância segura das influências que buscam interromper nossa conexão com Deus. Como ele sabia dessas coisas? Padre Pio possuía carismas extraordinários, dons sobrenaturais de Deus. Ele podia ler almas, discernindo o estado de graça de uma pessoa com um único olhar. Ele podia bilocar, aparecendo em 2 lugares ao mesmo tempo. E o mais relevante para nossa discussão, ele possuía um profundo dom de discernimento espiritual, uma capacidade de sentir a história e o estado espiritual de um objeto. Inúmeros visitantes de seu mosteiro em San Giovanni Rotondo ficavam atônitos quando o Padre Pio se recusava a abençoar certos itens que traziam medalhas, estátuas e, sim, rosários. Às vezes, com um olhar de intensa dor e gravidade, ele ordenava que o objeto fosse destruído imediatamente. Há uma história bem documentada de uma mulher de Nápoles que se aproximou dele na fila do confessionário, segurando o que parecia ser um rosário lindo e comum. Antes que ela pudesse dizer uma palavra, o Padre Pio recuou como se tivesse sido atingido. Sua voz, normalmente gentil, era ríspida e autoritária. Tirem essa coisa daqui. Ela não foi criada para a oração, mas para algo completamente diferente.
A mulher ficou mortificada e confusa, mas uma investigação posterior feita por um padre revelou a verdade horripilante. O rosário havia sido usado em rituais ocultos por um culto satânico antes de ser vendido e disfarçado como um simples sacramental católico. Esse dom divino permitiu ao Padre Pio nos ensinar um princípio espiritual vital. Nem tudo o que parece santo é verdadeiramente sagrado. Em nosso mundo moderno, onde itens religiosos são produzidos em massa em fábricas, vendidos como acessórios de moda e comercializados online como figurinhas de beisebol, esse aviso é mais significativo do que nunca. Muitos católicos bem-intencionados colecionam rosários de diferentes cores e designs, escolhendo-os por sua beleza ou originalidade, sem pensar em sua procedência espiritual. Precisamos resgatar nossa compreensão. Sacramentais não são meros enfeites, são extensões de nossa fé, canais de graça quando devidamente abençoados e respeitados, e potenciais pontos de interferência espiritual quando não o são. Antes de continuarmos, deixe-me compartilhar algo importante. Se você busca aprofundar sua conexão com este santo incrível e fortalecer sua vida espiritual, os segredos espirituais de São Padre Pio está repleto de suas orações mais poderosas, reflexões baseadas em seus ensinamentos atemporais e conselhos práticos para fortalecer sua alma. Agora, voltemos ao cerne do aviso do Padre Pio. O que exatamente torna certos rosários coloridos potencialmente perigosos? Vamos explorar os 3 tipos específicos que ele nos alertou para não mantermos em casa e por que a presença deles pode estar afetando o bem-estar espiritual de sua família de maneiras que você ainda não percebeu. O primeiro aviso: o rosário todo preto. De acordo com a sabedoria transmitida pelo Padre Pio, o primeiro tipo de rosário que merece nossa especial cautela é o rosário completamente preto. Agora, é crucial que comecemos com clareza e evitemos superstições. A cor preta, dentro da tradição católica, possui um simbolismo legítimo e belo. Representa o luto, a penitência e a solenidade da morte como passagem para a vida eterna. Os hábitos pretos dos monges beneditinos nos lembram de seu compromisso de morrer para o mundo. Um rosário preto não é, em si mesmo, maligno. Muitos católicos devotos rezam com rosários pretos simples e abençoados há séculos, com grandes resultados. O problema, como o Padre Pio discerniu, não é a cor em si, mas como essa cor específica foi apropriada e cooptada para práticas esotéricas e ocultas que se opõem diretamente à nossa fé. Ele observou que muitos rosários pretos, especialmente aqueles adquiridos de fontes desconhecidas ou seculares, como antiquários, mercados de pulgas ou leilões de imóveis, haviam sido usados anteriormente em rituais contrários ao culto cristão. Um dos diretores espirituais do Padre Pio contou a história de uma mulher devota que estava sendo atormentada. Apesar das orações regulares, da confissão frequente e de um profundo amor a Deus, ela era atormentada por pesadelos inexplicáveis e por uma crescente sensação de desespero espiritual. Era como se um cobertor pesado e sufocante tivesse sido jogado sobre sua alma. Quando ela finalmente fez a viagem para ver o Padre Pio, ele não perguntou sobre seus pecados ou seus hábitos de oração. Sua primeira pergunta, depois de olhar profundamente em seus olhos, foi: "Fale-me sobre o objeto escuro que você guarda ao lado da sua cama." A mulher ficou atordoada. Como ele poderia saber? Ao lado da cama, ela guardava um rosário preto que encontrara em um antigo antiquário em Roma. Ela havia ficado cativada por sua beleza misteriosa, suas contas pesadas e frias, e seu crucifixo de prata ornamentado. O Padre Pio
a instruiu a se desfazer dele imediatamente e de forma adequada. Ele explicou, com uma gravidade que não deixava margem para dúvidas, que aquele rosário específico havia sido consagrado não a Deus, mas a outra coisa, para propósitos muito distantes da devoção cristã. A mulher seguiu seu conselho. Em poucos dias, os pesadelos cessaram. A nuvem de desespero se dissipou. Sua oração tornou-se leve e alegre novamente. A opressão espiritual havia desaparecido. A capacidade do Padre Pio de detectar essas influências não era mera intuição. Era um dom sobrenatural que lhe permitia perceber a história espiritual de um objeto. Ele podia sentir se o objeto havia sido usado para invocar poderes opostos a Deus. Ele explicou a outros padres que objetos pretos, devido à sua natureza de absorver luz, eram frequentemente escolhidos para práticas espirituais negativas, porque podiam, em um sentido espiritual, tornar-se repositórios ou baterias de energias e influências negativas. Essas influências, embora invisíveis aos nossos olhos, permanecem ativas, criando uma interferência espiritual sutil, mas constante, que perturba a oração, a paz e a harmonia de um lar cristão. É como tentar ter uma conversa telefônica clara com Deus, mas há uma estática constante e irritante na linha, emanando de um objeto que você acredita estar ajudando você a se conectar. O segundo aviso: o rosário vermelho sangue. A segunda categoria que gerou um alarme espiritual para o Padre Pio foi o rosário vermelho sangue. Novamente, devemos começar honrando o simbolismo sagrado dessa cor. Vermelho é a cor do precioso sangue de Cristo, derramado por nossa salvação. É a cor do fogo do Espírito Santo no Pentecostes. É a cor dos mártires que derramaram seu sangue como o testemunho supremo de sua fé. Um simples rosário vermelho, abençoado e rezado com devoção, pode ser um poderoso lembrete do amor infinito de Cristo e da coragem dos santos. O perigo surge quando esse significado sagrado é distorcido e deturpado. Padre Pio conseguia distinguir entre rosários que honravam apropriadamente esse simbolismo e aqueles que carregavam resíduos espirituais preocupantes. Ele explicou que o problema era a intenção por trás da criação do objeto e seu uso anterior. Certas tradições espirituais obscuras e práticas ocultas realizam rituais que envolvem pactos de sangue ou invocam entidades externas à tradição cristã, usando o sangue como elemento simbólico. Alguns rosários de um vermelho intenso, como o Padre Pio percebeu, foram feitos especificamente para esses rituais. Esses objetos, mesmo que mais tarde caiam nas mãos de um católico desavisado e sejam abençoados, podem reter uma memória ou resíduo espiritual que interfere na oração pacífica e centrada em Cristo. Há um caso particularmente marcante da década de 1950, envolvendo uma família que passava por uma onda repentina e inexplicável de discórdia. O pai, um homem conhecido por sua natureza gentil e paciente, começou a sofrer de acessos de raiva incomuns e explosivos. O filho adolescente, antes um bom aluno, desenvolveu insônia e ansiedade severas. O filho mais novo passou a ter medo de entrar em certos cômodos da casa. Em desespero, eles procuraram o Padre Pio. Ao encontrá-los, ele não se concentrou na dinâmica familiar. Fechou os olhos por um momento em oração e então fez uma pergunta penetrante à mãe. Fale-me sobre a corrente vermelha pendurada em sua sala de orações. A mãe engasgou. Eles haviam recebido recentemente de presente de um parente distante um rosário antigo e ornamentado com contas de cristal vermelho sangue. Achando-o bonito, ela o pendurou como um elemento decorativo em seu pequeno altar doméstico. Padre Pio explicou gentilmente que este rosário em particular havia sido usado em rituais sincréticos
cerimônias que misturavam orações católicas com invocações a outras entidades não cristãs. Isso criou uma profunda confusão espiritual, uma contaminação que estava envenenando a atmosfera de sua casa. Ele os aconselhou a descartar o rosário adequadamente com um padre e a benzer a casa. A família relatou que, após isso, a transformação foi quase imediata. A raiva do pai diminuiu. O filho voltou a dormir em paz. O medo da criança desapareceu. A paz, como um suave amanhecer, retornou à sua casa. O terceiro aviso: o rosário espiritualmente confuso. A terceira categoria é talvez a mais preocupante e relevante para nós hoje. Trata-se de rosários multicoloridos, feitos de materiais não convencionais que imitam amuletos ou talismãs de tradições não cristãs. Padre Pio chamou esses rosários de objetos de confusão espiritual. Estes são os rosários híbridos, que combinam a autêntica devoção católica com elementos de práticas espirituais completamente incompatíveis. Em nossa era moderna de ecletismo espiritual, mas não religioso, estes se tornaram incrivelmente comuns. Frequentemente, são comercializados como expressões de espiritualidade inclusiva ou como contas de oração universais. Como são? Um rosário com contas que lembram o símbolo do mal-olhado, um talismã de tradições populares destinado a afastar maldições, um rosário que incorpora cristais que são vendidos com base em crenças da nova era sobre suas propriedades energéticas específicas ou conexões com os chakras, um rosário com símbolos incomuns e não cristãos embutidos nas contas ou no próprio crucifixo, um rosário que mistura medalhas católicas com amuletos ou símbolos de outras religiões do mundo. Esta terceira categoria é tão desafiadora porque muitas vezes parece benigna, positiva ou até mesmo ecumênica, como se estivesse na moda, para o olhar destreinado. Mas o Padre Pio alertou que esses rosários sincréticos eram especialmente preocupantes porque criam confusão sobre a própria natureza da oração. A oração cristã é específica. Ela é dirigida ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, por meio de canais específicos de graça, como a intercessão da Mãe Santíssima e dos santos. Quando nossas ferramentas de oração incorporam elementos de múltiplos sistemas espirituais com concepções fundamentalmente diferentes e muitas vezes contraditórias do divino, elas podem criar o que Padre Pio descreveu como estática espiritual. Elas turvam as águas, interferem no canal claro de comunicação com Deus. Pense na comercialização de rosários hoje como acessórios de moda, divorciados de seu propósito sagrado. Quando um objeto sagrado se torna um item da moda, corre o risco de perder sua integridade espiritual. Isso não o torna automaticamente perigoso da mesma forma que um objeto usado em um ritual oculto, mas representa um tipo diferente de confusão espiritual que trivializa o sagrado e o esvazia de seu poder. Os 6 sinais de um rosário comprometido. Então, como você pode identificar um rosário potencialmente problemático em sua própria casa? A orientação do Padre Pio nos dá uma lista de verificação prática, uma maneira de exercer discernimento prudente. Verifique sua origem. Ele chamou isso de conhecer sua procedência espiritual. De onde veio? Rosários de fontes desconhecidas, especialmente brechós, mercados de pulgas ou presenteados por pessoas com crenças espirituais pouco claras, merecem um escrutínio especial. Pense nisso como ler o rótulo da sua comida. Você quer saber os ingredientes? Observe sua resposta interior. Este é o seu barômetro interior. Sacramentais autênticos e abençoados quase sempre trazem uma sensação de paz, foco e recolhimento à oração. Se você sentir distração incomum, agitação, ansiedade ou uma profunda secura espiritual,
Especificamente ao usar um rosário específico, isso pode ser um sinal de interferência espiritual. Procure por símbolos incomuns. Examine o objeto. Há inscrições estranhas? O crucifixo está distorcido ou incorpora símbolos estranhos? Símbolos são uma linguagem. Uma cruz modificada transmite uma mensagem diferente do crucifixo tradicional. Considere os materiais. Embora os rosários possam ser feitos de muitas substâncias, tenha cuidado com aqueles que incorporam materiais fortemente associados a práticas ocultas, como certos tipos de ossos, cristais específicos comercializados para rituais pagãos ou metais incomuns com significados simbólicos em tradições não cristãs. Preste atenção às suas reações intuitivas. Padre Pio acreditava que o Espírito Santo frequentemente nos fala por meio de sutis impulsos interiores, ou o que a Igreja chama de sensus fidelium, o senso dos fiéis. Se você sentir um desconforto inexplicável e persistente, uma sensação de desconforto em relação a um rosário específico, não o ignore. Esse desconforto pode ser um empurrãozinho espiritual que vale a pena levar em conta. Examine seu efeito em sua vida de oração. Este é o teste definitivo. A Bíblia nos ensina: pelos seus frutos os conhecereis. O verdadeiro propósito de um rosário é conduzi-lo a uma oração e meditação mais profundas na vida de Cristo. Se um rosário específico parece constantemente distraí-lo, fazer com que a oração pareça uma tarefa árdua, ou se você se pega inconscientemente evitando a oração ao pegá-lo, isso pode indicar uma incompatibilidade fundamental com seu propósito sagrado. É muito importante ouvir que as advertências do Padre Pio nunca tiveram a intenção de criar medo. Elas eram um convite para abordarmos nossa fé com reverência informada, em vez de indiferença casual. Ele também ensinou que nenhum objeto, independentemente de sua história, tem poder maior que a graça de Deus. Mesmo um objeto comprometido pode ser tratado pelo poder da Igreja. A chave é agir com fé e prudência, restaurando a paz, um guia prático. Então, o que você deve fazer se suspeitar que um rosário em sua casa pode estar carregando influências espirituais negativas? A orientação do Padre Pio foi clara e prática. Primeiro, faça um inventário gentil e orante. Pense nisso como uma limpeza espiritual de primavera. Observe cada item religioso em sua casa. Pergunte a si mesmo: de onde veio isso? Quem me deu? Como me sinto quando rezo com ele? Segundo, se você descobrir rosários dos 3 tipos preocupantes, totalmente pretos ou vermelho sangue, de origem desconhecida, ou um rosário sincrético e multielementar, ou se um rosário em particular apenas lhe causar aquela sensação persistente de desconforto, não o jogue no lixo. Isso não aborda sua natureza espiritual. Para rosários com origens obscuras, mas sem características obviamente problemáticas, a solução é simples. Leve-os a um padre para uma bênção. Uma bênção é um ato poderoso da Igreja que reconsagra um objeto para seu devido propósito sagrado, anulando qualquer uso indevido anterior ou associações negativas. No entanto, para terços que desencadeiam um genuíno desconforto espiritual ou contêm elementos claramente problemáticos, o Padre Pio aconselhou uma abordagem mais cautelosa. Leve esses itens a um padre, de preferência com experiência em assuntos espirituais. Explique suas preocupações honestamente. O padre pode ajudá-lo a discernir se o item deve ser abençoado ou, em alguns casos, descartado adequadamente. A maneira correta de descartar um sacramental abençoado ou potencialmente comprometido é devolvê-lo aos elementos com reverência. Isso normalmente significa queimá-lo até virar cinzas ou enterrá-lo. Isso deve ser feito com respeito,
reconhecendo que o objeto, qualquer que seja sua história, pretendia representar algo sagrado. Terceiro, concentre-se na prevenção. Ao adquirir novos terços, siga os 3 critérios do Padre Pio: origem adequada, bênção adequada e intenção adequada. Compre-os de fornecedores católicos confiáveis, lojas de presentes da igreja ou diretamente de mosteiros e conventos. Sempre peça a um padre para abençoá-los antes de usá-los. E por fim, aborde-os com a intenção correta, como ferramentas de oração, não como joias ou decoração. Finalmente, construa ativamente um escudo espiritual para sua casa. Após remover quaisquer itens potencialmente problemáticos, peça a um padre para abençoar sua casa. Crie um espaço dedicado à oração com sacramentais abençoados e de origem adequada, um crucifixo, uma garrafa de água benta e um terço simples e tradicional. Coloque esses itens abençoados perto das entradas e nos quartos. Isto não é superstição. É criar ativamente uma igreja doméstica, um ambiente consagrado a Deus e protegido por sua graça. Conclusão: discernimento, não medo. Ao concluirmos esta jornada pelos profundos ensinamentos do Padre Pio, guardemos em nossos corações seu conselho mais famoso: reze, espere e não se preocupe. O objetivo deste conhecimento não é nos deixar preocupados ou com medo, mas nos tornar sábios, vigilantes e perspicazes. A verdadeira proteção espiritual não vem dos objetos em si, mas de uma fé sincera e viva e de uma profunda devoção a Deus. Um simples rosário de plástico dado a você por sua avó, rezado com um coração amoroso, carrega infinitamente mais poder espiritual do que o rosário mais ornamentado e caro, tratado como um mero objeto de arte. Os avisos sobre rosários pretos, vermelhos e sincréticos são significativos não por causa de um mal inerente às cores ou materiais, mas por causa de como a intenção humana e o uso indevido podem distorcer e corromper as coisas sagradas. Nossa jornada espiritual requer fé confiante e ação prudente. Examine os sacramentais em sua casa. Certifique-se de que vêm de fontes confiáveis. Abençoe-os. São atos simples de administração espiritual que honram a sabedoria do Padre Pio e, mais importante, honram a Deus. Lembre-se, o rosário é a arma para estes tempos, mas, como qualquer arma, deve ser manuseado com conhecimento, respeito e compreensão adequada. Quando fazemos isso, ele se torna o que sempre foi destinado a ser: uma tábua de salvação da graça, uma corrente de amor, uma escada para o céu. E se você encontrou valor nestes ensinamentos, considere apoiar a missão do nosso canal. Cada curtida, cada compartilhamento e cada inscrição nos ajuda a alcançar mais almas que buscam luz e orientação nestes tempos, muitas vezes confusos. Seu apoio é essencial para o nosso trabalho de espalhar a sabedoria de santos como o Padre Pio. Juntos, formamos uma comunidade de fé e, com a sua ajuda, podemos levar estas palavras de esperança e discernimento a tantos que precisam ouvi-las. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso e a intercessão de São Padre Pio estejam sobre você, sua família e seu lar, trazendo discernimento, proteção e profunda paz em sua jornada espiritual. Obrigado por assistir até o final. A conversa está apenas começando e sua voz é uma parte vital desta comunidade. Então, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta mensagem ressoou com seu espírito, diga-nos digitando Amém. Para mais conteúdo útil e informativo para inspirar e guiar você diariamente, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação. Somos muito gratos por sua presença e esperamos vê-lo no próximo vídeo.